Olá, empreendedores, olá, empreendedoras, e hoje empreendedores e empreendedoras digitais, não, sociais e religiosas. Porque eu estou aqui hoje, pessoal, num dia muito especial, mais uma vez, com a Terezinha Nazário, que é CEO do Grupo Eloá, especialista na área de terceiro setor também e na área religiosa, né, das entidades religiosas. E hoje nós vamos fazer, mais uma vez, uma super aula para você que tem uma igreja, ou precisa montar uma igreja, abrir uma igreja, né, uma instituição religiosa, com uma das principais especialistas do Brasil no tema. Terezinha, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal, muito feliz de recebê-la. Ô, Altair, eu que agradeço imensamente a você por essa oportunidade, né, para a gente estar tratando de um assunto tão maravilhoso que é este, né, que é abrir templos religiosos. Isso é maravilhoso para a gente. Te agradeço imensamente. Maravilha. Pessoal, depois você já deixa o like de vocês, já compartilha esse conteúdo para vocês que atuam no setor religioso, você que tem uma instituição religiosa, quer abrir, precisa entender um pouco mais, tem aqueles grupinhos de pessoas, né, que se relacionam com esse tema, sempre tem um grupinho ali no WhatsApp, no Facebook, então compartilha isso para a gente ajudar, para vocês ajudarem a gente a chegar a mais pessoas. Agora, Terezinha, você há muitos anos, né, atuando em uma contabilidade, né, que faz gestão financeira, que faz contabilidade, faz abertura de empresa para instituições religiosas. Eu tenho uma pergunta que você vai dar risada dessa pergunta, né? Mas como a gente está falando para muitas pessoas, inclusive eu que sou leigo também, né, no assunto de instituição religiosa, eu queria te perguntar, o que é uma organização religiosa? Uma organização religiosa, ela é uma instituição jurídica, né? Ela é jurídica de direito privado, sabe? Certo. E ela tem base legal no artigo 44, inclusive, sabe? E essa instituição, a organização religiosa, ela teve, até alguns anos atrás, ela era tratada como uma associação, né? E após o ano de 2003, aí foi quando o artigo 44, né, do Código Civil, ele nomeou que não, ela é organização religiosa e não associação, porque uma associação tem uma natureza jurídica de uma forma e a organização religiosa tem de outra, apesar delas estarem dentro de um terceiro setor, né, mas que cada uma tem uma natureza diferente, sabe? Então, é o que ocorreu a partir desse ano de 2003, onde que ela passou a ser uma instituição, né, de direito privado. A natureza dela jurídica é de direito privado, e não é uma associação, é uma organização religiosa. Maravilha. É bem diferente. Bem diferente. E você sabe que... E aí outra pergunta, né? Já vou emendar uma pergunta aqui, né? Além de professar a fé, a mesma fé, né? Quem pode participar da diretoria da igreja e de quantas pessoas precisaria para montar, por exemplo, uma associação religiosa e uma igreja? Olha, algum tempo atrás eram várias pessoas, mas de algum tempo agora, do novo tempo que a gente tem vivido, a partir desse período que eu te falei, então basta 5 pessoas, né? Onde que ali é o presidente, o vice-presidente e o tesoureiro e o secretário, né? Então, uma média assim, de 5 pessoas só, sabe? Não precisa de ter mais aquele tanto de gente igual era antigamente. Então, ficou mais fácil, né? Agora, o mais difícil é ter essas pessoas, né? Com a mesma crença e entendendo, de fato, o que é uma instituição religiosa, não é? Então, esse aí que é um pouco assim, mais difícil, mas que não é nada que não seja feito, né? Porque às vezes um tem uma mentalidade, outro tem outra, então tem que olhar tudo isso antes, né? Para fazer essa organização, para registrar, né, essa organização. Maravilha. Deixa eu te perguntar também, Terezinha, uma coisa que, assim, a legislação brasileira hoje, ela não determina, né, a quantidade de membros, por exemplo, para a diretoria,
questão de presidente, vice-presidente, secretário, como é que fica isso? Como é que a Eloá Contabilidade tem orientado essas instituições no momento assim da Constituição? Bem, olha, determinar não determina, mas é necessário para que essas pessoas dêem um norte para a instituição, né? Porque, por exemplo, o presidente vai delegar para os gestores, porque hoje tem os gestores na área financeira, gestores de negócio, inclusive, aí você vai me perguntar mais à frente o que é gestor de negócio em instituições religiosas, estarei explicando, né? E é necessário que haja aí o corpo técnico, né, para que faça a instituição crescer, né? Porque o presidente sozinho não dá conta, né? Tem que ter o vice-presidente, né, para estar dando suporte ali para ele, né? O tesoureiro, o secretário, não é? Mas não é obrigatório, em lugar nenhum se lê isso, mas é necessário, faça necessário que tenha a diretoria formada por essas pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta, né, que bateu uma curiosidade agora, né? O presidente, ele precisa ser, por exemplo, numa instituição, cada um tem uma nomenclatura, né? Por exemplo, vamos falar do pastor. Então, por exemplo, o pastor, ele tem que ser o presidente da associação, normalmente assim nas igrejas, o pastor lá mais antigo, o fundador, ele é o presidente, ou ele simplesmente faz o pastorado dele e nomeia uma outra pessoa, assim, tipo presidente administrativo, alguma coisa desse tipo? Você fez uma pergunta top das galáxias. Nós temos um caso aqui assim, sabe? Que o pastor, né? Ele é o pastor da igreja, mas ele tem outro membro que ele passa da procuração para que ele seja o presidente da igreja. Isso aqui, nós temos um caso desse aqui, sabe? E que funciona muito bem, que, aliás, já tem 22 anos que a gente faz contabilidade para essa instituição, e sempre foi assim. Entendi. Eu estou te perguntando porque, assim, né, eu acho que são coisas bem distintas, né? Então, assim, a pessoa pode até ocupar a mesma posição, mas eu te perguntei por quê? Porque quando você fala do pastorado, né, de ter o pastor ali, ele é muito focado na parte espiritual da igreja, né? E ele tem que gastar, investir o tempo dele, na verdade, né, tratando dessas coisas. E quando você traz essas questões administrativas, legais, eu acho que pesa muito, né, para quem é um líder religioso, ter que lidar também com essas coisas, né? Eu acho que tira um pouco até do foco dele, da espiritualidade, de poder realmente tratar o objetivo dele dentro da instituição. O que você acha? Com certeza, exatamente, é isso aí mesmo. Porque, por exemplo, hoje, né, os templos religiosos, eles podem contemplar ali no estatuto a abertura de outros negócios, né? Por exemplo, uma loja, uma cafeteria ou a pizzaria, né, para estar atendendo ali os membros. E então, quem precisa cuidar disso? É um administrador ali da empresa, ou ali da igreja, né? Ou então é o vice-presidente, né? E desde que a renda, né, ela vá para o ministério, né? Ministério pastoral da igreja, mas, ou seja, a igreja ela pode ter na área social, por exemplo, educacional, ela pode ter um colégio, né? Então, como que o pastor vai cuidar do colégio? Bom, ela pode e deve ter, né, uma fundação. Como que o pastor vai estar cuidando de uma fundação, né? Ela vai ter ali abrigos, outras áreas sociais. Como que o pastor vai estar cuidando? Não, ele está cuidando da vida espiritual das suas ovelhas. Agora, esses negócios todos sociais, então tem que ter alguém para estar dando suporte para ele, cuidando de tudo isso, né? Então, por isso que precisa, de fato, ter o presidente e também outros gestores, né? Gestor na área financeira, gestor de negócio, né? Gestor de pessoas, né? Então, é bem amplo assim, bem completo assim. Sim, maravilha. Terezinha, e aí a gente entra num processo agora do nosso bate-papo aqui, que está muito ligado à questão processual, de processos que você precisa fazer para abrir uma organização religiosa. Então, eu queria que você contasse para nós
Qual que é o passo a passo para a gente poder abrir uma organização religiosa? Olha, o primeiro passo, não é definir o endereço, não é? Então, esse endereço, ele pode ser próprio, como pode ser alugado, ou como ele pode ser cedido. O primeiro passo é esse. Depois, o nome da instituição, né? E também o nome fantasia. Não que seja obrigatório, mas tem várias igrejas que gostam de ter um nome fantasia. Então, já tem que definir aquilo para constar já no estatuto. Então, ou seja, a ideia já tem que ser toda desenhada para a gente já fazer esse estatuto. Então, o primeiro é o endereço, né? Depois são as atividades, porque aí você vai me perguntar assim, olha, Terezinha, mas a atividade não vai ser só no âmbito religioso, na área espiritual? Eu vou estar te falando, não. Pô, aqui, o principal, sim, com certeza que é, mas vai ser colocado ali no âmbito educacional, na área social, não é? E criação de filiais, não é? Inclusive o tempo do presidente, porque, por exemplo, um presidente ele pode ficar por tempo indeterminado e o conselho fiscal, que são o vice-presidente, os demais que eu disse, eles podem ter um tempo lá, por exemplo, 1 ano, 2 anos, que é o presidente que decide. E o presidente, não, ele pode ser vitalício, sabe? Então, são coisas assim que antigamente não tinha, né? Agora, hoje a gente já pode orientar essas pessoas como for a criação dos templos religiosos dessa forma, que ajuda muito, né? Porque registrar um estatuto nos cartórios é bem caro. Então, acho que fazendo assim já está levando um pouco de conhecimento para a instituição e fazendo com que ela venha gastar menos, porque aí ela vai fazer só uma ata de mudança do conselho fiscal ali, e não do presidente. Ele fica quietinho lá, sabe? Então, pode ser assim, como pode também ser mudado esse período de presidente, vice-presidente, secretário, né, tesoureiro, né? Isso depende da forma que foi desenhado aquela instituição antes, não é? E deixa eu te fazer uma pergunta agora que bateu uma curiosidade, né? Quando você falou do presidente, do pastor aí, do presidente vitalício, né? Até que a morte nos separe, o que acontece? Nesse caso, né? Ninguém tem o poder de tirar esse presidente da liderança? Tem sim. Tem sim. Tem? E tem. O conselho, né, que é o vice-presidente, secretário, o tesoureiro e os demais membros, eles têm sim. Sim, tem. Entendi. Eu estou te perguntando porque às vezes você acaba fazendo um tipo de contrato que, independente do que a pessoa fizer, né, ela fica ali para o resto da vida. Então, acho que é ruim, né? Eu olhando para o lado social da coisa, eu acho que todo mundo tem um tempo, né? Uma energia que você despende ali para fazer alguma coisa, principalmente no social, e que ela deve ser renovada, né? Então, assim, você atendendo o lado social, você dedica parte do seu tempo, da sua vida, você deixa a família, você deixa os filhos, você deixa a sua vida, seu lazer, para quê? Em prol daquela causa da instituição, principalmente religiosa, né? E eu acho que é saudável, é muito saudável que isso se renove, né? Porque você precisa também cuidar dos seus filhos, você precisa dar atenção para sua família. Então, assim, essa renovação, ela é muito saudável do ponto de vista de que há um equilíbrio, né? Isso. E voltando um pouquinho ali atrás, onde a gente estava falando, né? A gente estava falando aqui da criação da igreja, então, ou seja, do tempo religioso. Uhum. É a formação do estatuto, né? O estatuto, ele é onde ele contempla tudo isso que eu relacionei antes. Então, esse documento chama-se estatuto, sabe? Que é a mesma coisa de uma associação, uma fundação, mas, assim, o nome estatuto, mas não as características, não a natureza, mas chama-se estatuto, sabe?
Entendi. E assim, a gente lá vai descrever todas as finalidades, mas tem uma coisa que eu ia até te perguntar também. É, as igrejas elas podem contemplar, por exemplo, outras finalidades, outros objetivos voltados para a área social, por exemplo? Sim, eu até comecei a falar um pouquinho atrás. Sim, ela pode, mas desde que contempla lá no estatuto dela que ela pode criar essas atividades. E desde que toda a renda vá para o templo religioso, sabe? Ele Entendi. vai para o templo religioso. Ele não existe isso em igreja de distribuição de lucro. Não existe isso, né? Então, vai todo para a renda da igreja. Tá? Mas aí ela precisa criar, e é uma dúvida que eu tenho também. Vou tirar todas as minhas dúvidas aqui, vou aproveitar. Uma outra coisa também, ela tem que criar um novo CNPJ ou ela pode embarcar essas atividades dentro do mesmo CNPJ? Não, ela tem que criar um novo CNPJ para cada atividade dessa. Porque, por exemplo, suponhamos que ela tem uma loja, ela vai abrir uma filial, uma loja, ela vai ter um CNPJ próprio para aquela loja. Para aquela atividade, né? Por causa da atividade, ela vai ter ali o CNPJ próprio daquela loja. Porque, por exemplo, nos tempos normalmente não vende-se camisas, algumas coisas assim. Então, ele vai ter aquele atividade, vai estar contemplada ali e a renda vai para a igreja. Entendi. E aí, mas assim, faz sentido até no ponto de vista da atividade econômica, né? Porque, por exemplo, você tem um estatuto que é social e você tem um comércio, por exemplo, de roupas. Você tem um comércio de alimentos, né? Então você tem um comércio, né? Apesar da renda ser voltada para a igreja, né? E agora que eu estou me lembrando, a Emiroski, né, ela determina que Não? não, sabe? A Emiroski, ela determina que não, que é o novo marco regulatório, né, do terceiro setor. Eu tinha até me esquecido disso agora, que é tanta coisa. Maravilha. E aí, deixa eu fazer uma pergunta, Elisa. Já que você falou que é tanta coisa, né? E eu também acho Não, quanta coisa, né, quando a gente traz do terceiro setor e da questão religiosa. Mas o estatuto, ele lá trazer as funções do presidente da diretoria, né, no momento que você está constituindo a instituição religiosa, ele é obrigado a detalhar tudo ali? sim, sim. Ali vai ser detalhada a função de cada um, o que de fato ele vai estar fazendo dentro da instituição religiosa. Sim, Entendi. com E, certeza. e deixa eu te perguntar uma coisa. A legislação ela determina também um conselho fiscal, por exemplo, é obrigado ter um conselho fiscal? Não é obrigador, não é obrigatório, mas, no entanto, é necessário, né? Porque, para você ver, a instituição religiosa, nós temos, assim, obrigações a cumprir com o fisco, por exemplo, declarações, DCTF, tudo isso normal, igual as demais empresas têm. Então, é onde que faz necessário ter esse conselho fiscal, porque, inclusive, tudo é fiscalizado mesmo, sabe? Porque, por exemplo, nós aqui, a gente faz contabilidade da igreja, né? Certo. Aí a gente senta com o pastor e com os demais do conselho administrativo, fiscal e financeiro, e tudo é conferido ali, sabe? Tudo é conferido. E após isso, tudo isso, temos aí também a contabilidade, né? Que ela é totalmente linda, maravilhosa e feita de acordo, por exemplo, comparada até uma empresa assim, de lucro real, que a gente faz a contabilidade por cento de custo, né? Então, assim, em termos de nomenclatura, assim, do plano de conta e tudo mais, a gente segue como se fosse uma empresa de lucro real. É algo muito lindo, onde tudo é apurado, os custos de cada departamento infantil, departamento de missões, não é? Então, é feito assim, dessa maneira. Então, é necessário ter aí o conselho fiscal, sim. A lei não determina, mas internamente e também até mesmo para o controle, né? É necessário que tenha.
Maravilha. Antes de te perguntar uma coisa, quando é realizado esse estatuto, né, o estatuto ali está pronto para abrir da instituição religiosa, quem deve assinar esses documentos, né, quem precisa assinar esses documentos, e depois eu queria que você falasse também o que tem que constar no estatuto, principalmente para a obtenção de recursos, né, e o patrimônio dessa instituição religiosa, né? Então, são duas perguntas, né? O que deve constar para efeito de obtenção de recursos dentro do estatuto, e depois do estatuto pronto, quem assina esse estatuto? Olha, assim que o estatuto pronto, quem assina o estatuto é o presidente. Sabe, e logo em seguida, né, a gente dá entrada no DBE, junto à Receita Federal. Agora, aqui em Minas é assim, agora em outros estados aí fora, não, já não é assim, mas aqui em Minas sabe, o Estatuto da Igreja, ele vai ser registrado, o DBE tem que fazer parte, sabe? Aí já sai o CNPJ junto, né? Já sai o CNPJ junto, sim. Agora, você me fez uma outra pergunta que eu não gravei, qual é? Assim, quando você está formando, né, o estatuto, como é que fica essa questão da obtenção de recursos, né, e do patrimônio da associação? O que tem que constar ali dentro do estatuto? Olha, a igreja, o templo religioso, ele não tem obtenção de recursos, né? Então, ele não tem, isso aí, porque não é um terceiro setor, igual eu disse, mas ele não, por exemplo, ele não vai escrever projeto para buscar uma obtenção de recursos junto ao governo federal ou estadual, até mesmo pelas pessoas físicas, né? Porque essa nomenclatura aí é de associação e fundação, e não de templo religioso, né? É totalmente diferente. Então, e não tem como a gente escrever um projeto dentro de uma igreja para a gente buscar recursos igual uma associação ou fundação faz. Aí não é possível, sabe? Não tem como. Por exemplo, a igreja tem patrimônio? Tem. Mas como que ele é adquirido? Ele é adquirido com as ofertas e dízimos dos membros dela. Agora, buscar recursos fora de governo estadual, federal, municipal, para adquirir o patrimônio, aí não. Não tem, né? Na verdade, essa questão religiosa ela é construída por doações mesmo, né? Por pessoas que, pelo cunho religioso, por alguma afetividade, pela vontade de ajudar, né? Faz de forma espontânea, né, as suas doações financeiras, e com esses recursos a instituição religiosa faz as aplicações, né, e todos os seus atendimentos também sociais, espirituais, para atender a comunidade onde ela está inserida, né? Isso, exatamente. E é por isso, Altair, que no estatuto, né, da organização religiosa, a gente sempre sugere aqui, né, na contabilidade, que coloca-se abertura de outras atividades, por exemplo, como na área educacional, na área social, né, na área do esporte, na área, por exemplo, das lojas, do vestuário. Por quê? Por que a gente sugere isso? Porque todo templo religioso, eu sugiro que ele, quando ele já registra um CNPJ para uma organização religiosa, que ele faça imediatamente também de uma instituição, assim, uma associação, até mesmo uma fundação, no momento eu nem digo, né, mas uma associação, porque com esta associação, a gente vai buscar recursos, né, junto aos órgãos, né, federal, estadual, a gente vai buscar recurso aí do imposto de renda das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, é o que a gente chama de destinação do imposto de renda, né, para essas instituições. Então, se ela tem essa associação, então essa associação ela tem cunho de terceiro setor, que faz parte dessa igreja, sabe? Que é um assunto assim que a gente poderia depois estar falando mais dele, que é algo assim sobrenatural, sabe? Porque toda igreja ela quer fazer o social,
ela quer cuidar de quem chega, ela quer cuidar das viúvas, ela quer cuidar das crianças carentes, ela quer cuidar de um ex-presidiário, ela quer cuidar de uma criança que está lá no hospital, que não está sendo ali, que não tem para onde ir, então ela vai ser acolhida no abrigo e tudo. Mas com qual recurso? Só o dízimo e as ofertas das igrejas não é o suficiente para isso. Então, é onde que toda igreja, nós sugerimos que toda igreja tenha esse braço social com esse outro CNPJ, sabe, para poder estar fazendo, de fato, a obra social, né? Porque se essa associação, ela está contemplada num dos conselhos, por exemplo, no da criança, adolescente, é o CMDCA, né? Cada município tem seu conselho. Se é do idoso, né? É o CMI, que é o Conselho Municipal do Idoso. Então, essa associação pode ter os seus cadastros junto a todos esses conselhos e ter esses benefícios para que os pastores possam fazer algo muito melhor na área social, né? Ele vai ter condições de estar cuidando melhor dessas crianças, desses idosos, dessas pessoas que estão aí na vulnerabilidade social, né? Por exemplo, que mora na rua, né? Então, tem como a igreja amparar de uma forma muito bacana, né? Porque tudo isso requer muito dinheiro. E nem sempre a igreja tem dízimos e ofertas o suficiente para isso. Então, acho que a gente sugere que se faça esta associação. Sabe, é uma sugestão, assim, uma dica, né? Estou dando aqui uma dica muito legal, que nem todos os templos religiosos, nem todos os seus presidentes e tal, têm esse conhecimento. Mas como a gente já vivencia aqui na Eloá Contabilidade essa situação há mais de 20 anos, então a gente sabe como orientar as pessoas, né? Maravilha. Sugerimos sempre as pessoas que nos procuram para abrir igreja, a gente sempre sugere, vamos abrir 2. Um vai ser a igreja e outro vai ser a associação, ok? Por quê? Porque a gente já sabe disso. Maravilha, maravilha. E Terezinha, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, que já temos quase meia hora aqui, né? Passou tão rápido. Nossa, passa rápido, né, Thaís? Voa, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Depois da igreja aberta, né? Da instituição aberta, nós temos algumas obrigações, né? Declarações. Eu queria mesmo que a empresa seja imune, né? Ela tem ali alguma obrigação. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque tem muita gente que abre o CNPJ da associação e acha que é só abrir e ficar ali esperando, né? Que nada vai acontecer, né? Mas acontece, né? Porque tem multas, né? Nossa, Altair, como acontece? Porque já chegou essas situações aqui para gente, sabe? Então, porque, por exemplo, o templo religioso, ele está equiparado a uma outra instituição, que é, por exemplo, a uma empresa. Então, ou seja, temos que entregar todas as declarações normais. Temos, inclusive, o E-Social, sabe? Tem gente que acha, mas o E-Social é só para a empresa. Não, ele veio para todo mundo. Nós temos que entregar tudo isso junto à Receita Federal. Então, se a gente não deixa de entregar essas obrigações, Altair, eu vou citar uma, por exemplo, DCTF, né? ECD, né? ECF, todos esses S da vida aí que você já sabe, se a gente não entregar, a multa é altíssima, sabe? E aí, tem muitas instituições que chegam aqui com essa situação, aí lá vai a gente pedir parcelamento dessas multas, entregar essas obrigações acessórias, porque normalmente algumas pessoas ainda não sabem disso aqui que eu estou falando, sabe? Porque não é divulgado, né? Então, é a gente que tem que buscar, informação, o conhecimento a gente tem que buscar. É onde que a gente está sempre participando de cursos, participando de palestras, indo até mesmo os órgãos, né, para a gente poder estar conversando e sabendo de fato o que é que a gente de fato tem que fazer, porque as multas são muito altas. Então, temos que estar muito atento nisso aí, sabe? É isso aí.
Terezinha, bom, a gente chegou ao nosso fim do bate-papo aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente finalizar, dos seus trabalhos, né? Como as pessoas acham você. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. E como você tem um resumo básico aí de como você tem ajudado esses empreendedores aí, ou os líderes religiosos, nesse caso, nas gestões religiosas, com o trabalho que a Eloá vem prestando aí para todo o Brasil. Ok. Então, eu vou estar falando agora sobre as instituições do terceiro setor, que nós fazemos contabilidade, né? Então, como que nós fazemos para ajudar essa turma, né, que a gente ama tanto? Fazendo algumas promoções, assim, a gente busca doações de cestas básicas, como acho que você já deve ter visto nas nossas redes sociais. Sim. E para quem que a gente destina? Para instituições que são os clientes nossos aqui, que a gente sabe que eles têm essa demanda, né? Então, a gente quer ajudá-los também, não só com a contabilidade, porque fazer só a contabilidade do terceiro setor, para a gente, é pouco. Então, a gente quer fazer mais, a gente quer levar alegria também para as crianças, os idosos, essas pessoas todas com vulnerabilidade social. Então, na área do terceiro setor, nós fazemos isso. Agora, você sabe que nós atuamos também na área do segundo setor, né? Nós fazemos contabilidade para diversas empresas na área, por exemplo, da indústria têxtil, indústria alimentícia, prestação de serviço, empresa de engenharia. Então, você me pergunta assim, Terezinha, como que você faz para ajudar essa outra turma que você tem? Olha, é sensacional. A gente está sempre visitando os nossos clientes, ajudando eles, inclusive com o marketing deles, divulgando os produtos deles no nosso site, nas nossas redes sociais, visitando o cliente e mostrando para ele, olha, essa atividade aqui não está boa, vamos tentar uma outra, né? Vamos melhorar isso aqui. E, olha, o primordial de tudo isso aqui para vocês, pessoal, do segundo setor, é ter uma contabilidade muito alinhada internamente. A gente treina, sabe, Otávio? A gente treina os profissionais dos nossos clientes, sabe? A gente treina, se eles não vêm aqui na empresa, a gente vai até lá, sabe? E nós temos o maior prazer em fazer isso. Não é só ficar massacrando o colaborador lá, porque não sabe, que não sei o quê, que o empreendedor não sabe, não. A gente primeiro vai lá, ensina, fala como é que faz, para depois, então, a gente cobrar. Para quê? Para que o time caminhe junto, né? Com a contabilidade. O time internamente lá caminha com a gente, que é para ele saber até mesmo como fazer uma nota fiscal, o que gera essa nota fiscal. Porque, por exemplo, o imposto, todos os impostos, eles são gerados numa emissão de nota fiscal. Certo? Porque eu estou certo, não estou? É isso mesmo. Isso mesmo. Então, a gente faz esse trabalho junto com os nossos clientes para que eles ficam no mercado. Graças a Deus, com toda essa pandemia, a gente não teve nenhum cliente que saiu do mercado. Pelo contrário, eles prosperaram, graças a Deus. E no terceiro setor, nós também fizemos isso. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo o útil ao agradável, né? Porque, como você, às vezes, sempre está falando para a gente, né? Olha, nós somos o quê? Os cientistas da riqueza, não é isso? É isso aí. Nós, contadores, somos, assim, cientistas da riqueza. A gente pensa muito, a gente quer levar o melhor para cada pessoa, para cada segmento. Não é assim que a gente faz? É isso aí. E eu acho que esse é o papel, realmente, da contabilidade do contador, né? Levar prosperidade, ajudar o cliente a crescer, né? Exatamente, exatamente. É o que a gente faz aqui e a gente vai estar fazendo daqui para frente, a gente vai estar fazendo um novo projeto, sabe, Aldair? Que depois eu quero compartilhar com você, pedir você sugestões, as suas ideias, porque você é meu mentor, sabe? Você tem nos ajudado muito aqui no Grupo Eloá, sabe? Muito mesmo. Eu só tenho mesmo que te agradecer por muita coisa, suas ideias, sua força, sua energia aqui com a gente, né? Eu que agradeço, Terezinha. Pessoal, ó, todos os links
né, para conhecer o trabalho da Terezinha, o Grupo Eloá, estarão na descrição desse vídeo. Então, vai lá, conhece o trabalho da Terezinha, conhece o trabalho dessa equipe maravilhosa, que com certeza vocês vão ser muito bem assistidos, né? A Terezinha está lá em BH, em Minas Gerais, mas atende também todo o Brasil. Então, tudo que vocês precisarem, pode falar com ela, pode ficar super à vontade, que eu indico também que é uma pessoa top, né? E a equipe também muito top. A gente gravou uma entrevista com a Elisângela também, que faz um trabalho excelente no terceiro setor, tem toda uma equipe por trás lá que vem dando suporte. Então, Terezinha, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite para a gente poder bater esse papo, e eu espero em breve a gente voltar aqui para bater mais papos sobre o terceiro setor. Com certeza, Altair. A gente tem vários outros assuntos que a gente pode falar muito sobre eles, né? Temos vários. E mais para frente, né, será um prazer imenso você estar nos ajudando a levar essa maravilha para as pessoas, né? Que eu tenho certeza que todos vão ficar bem felizes, né? É isso aí. Porque o que a gente sabe, a gente quer passar para frente, né? O que a gente conseguiu até hoje de conhecimento, a gente quer passar para frente. Nosso maior desejo é ensinar a todos, é levar a toda a sociedade o pouco que a gente sabe, que eu vejo que é maravilhoso o que a gente sabe. Nós sabemos muito, mas o que a gente já fez até hoje, temos feito, é algo assim que para mim é extraordinário, porque não tem coisa melhor que cuidar de vidas, né, Altair? Porque fazer contabilidade é cuidar de vidas, né? Fazer a contabilidade não só do segundo, mas como do primeiro setor, estamos sempre cuidando de vidas, não é mesmo? É isso aí. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado esse conteúdo até aqui. Obrigado, Terezinha, mais uma vez. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, conheça, né, o trabalho da Eloá Contabilidade, os links aqui na descrição. E a gente se fala em breve no próximo conteúdo aqui no canal. Obrigado, Terezinha. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço você, Altair. Agradeço você imensamente. Um beijo para todo mundo. Tá? Tchau.